agirei, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, nós vamos primeiro ter um testemunho e depois nós vamos ter uma palavra com a nossa bispa. Mas eu queria chamar aqui a Aline e já queria... Cadê o... Tem um rumo de coisa para dizer dela, um balacobaco danado aí. Cadê as coisas, as patentes? Cadê para eu falar? Mas o que eu queria dizer, não precisa nem estar escrito. O que eu queria dizer é que eu já conheço a Aline há muito tempo. A minha filha, a Isabela, que muitos de vocês conhecem, estudou com a filha dela. Então, eu conheci de perto a luta da Aline, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou. E há um ano atrás, a gente estava em Israel, e Deus colocou no nosso coração para a gente fazer um clamor, porque ela estava lá, mas o coração dela estava em pedaços. Vocês vão ouvir toda a história dela, porque eu queria que vocês abrissem bem os ouvidos de vocês, para que vocês possam acreditar que Deus é Deus do impossível. Aleluia. Quando a gente estava ali naquele lugar, a gente orou e a gente clamou. As outras duas mães estão aqui também, testemunhando. A Aline, a Thelma, a Dani também está aqui, está ali que eu vi. A Dani, as três, nós oramos pelas três em Israel e todas três estão bem melhores. Amém? Amém. Glória a Deus. Ali esse ano foi até para a viagem com a gente, não foi, Thelma? Então vocês vão entender como Deus uniu essas três mulheres lá em Israel com o mesmo propósito, com a mesma dor. E nós, durante todo esse tempo, ficamos orando, intercedendo, e Deus é Deus de milagre. Então, eu queria agora passar a palavra para você, que Deus te abençoe, amém, que Deus te guarde. Nós já oramos, nós já consagramos esse momento ao Senhor, que, sobretudo, você fale através do Espírito Santo, amém, que vidas sejam alcançadas e que o poder de Deus possa ser visto na sua vida e na vida da Moana. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de amém? Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de falar que é uma honra estar nesse lugar. Que tantas vezes eu estive nessas cadeiras com o coração despedaçado. Durante tantos anos eu estava aqui, completamente despedaçado. Há 2 semanas atrás, eu entrei em contato com a pastora Rose, porque, gente, de verdade, essas viagens da igreja elas são cura para a alma, assim. E eu acompanhei a última viagem, que foi para a Grécia e para Roma. E eu só vibrando ali com a viagem. E quando eu me deparei com a data, no mesmo período do ano passado, em torno de 24 de fevereiro, pouco antes, eu estava nessa viagem. Eu estava lá porque eu já estava numa fase que a paz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento, já tomava conta de mim. Eu tinha paz, eu tinha alegria, mas eu tinha dor. A dor estava dentro de mim, mas ela não me paralisava mais. Eu seguia, eu sorria. Eu estava ali, junto com os meus irmãos. E numa noite, nessa viagem de 2024, a gente se reuniu para adorar a Deus. E algo extraordinário aconteceu naquela noite. Eu senti, não só eu, mas todos que estavam naquela igreja, porque ali foi uma igreja. Sentimos algo totalmente diferente. Assim como em Atos, eu não sei exatamente agora a passagem, mas tem uma passagem que fala que enquanto Paulo e Silas estavam presos, eles começavam a adorar, a clamar ao Senhor.
E correntes e cadeias, amarras, foram quebradas. E naquela noite, eu não sabia onde a minha filha estava. Fazia tempo que a minha filha não falava comigo. A minha filha vivia em favelas, comunidades, com todo respeito, tem pessoas maravilhosas em comunidades, mas o problema não era esse. O problema é que ela estava envolvida com pessoas do crime. A minha menina, a minha filha, ela estava no meio de um buraco. Ela estava enterrada num buraco que, para quem olhava para ela, dificilmente podia falar assim, vai passar. Ela era improvável. E naquela noite, algo diferente aconteceu. No outro dia, eu liguei para minha mãe e a minha mãe falou assim, filha, tu não sabe. A Moana ligou. Ela ligou para cá e ela perguntou se ela podia dormir aqui com a gente. No outro dia, minha filha entrou em contato comigo. Com a minha mãe, no caso. Glória a Deus. Vou falar a passagem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam aquele clamor. E naquele momento houve um terremoto. Foi quando as correntes partiram e houve libertação naquele lugar. E a minha filha, eu não sabia onde ela estava, mas um anjo foi lá e tocou no coração dela. E trouxe minha filha. Só que nesse mesmo período de 2025, sabe onde é que eu estava? Eu estava em San Diego. Eu estava testemunhando na igreja que a minha filha hoje coordena. Um grupo de jovens. E junto com ela, eu falei, filha, está pronta? Podemos? Ela, mãe. Da mesma forma que eu colocava nas redes sociais, eu me drogando, eu com roupas tão terríveis, eu andando com pessoas envolvidas com coisas tão horríveis. Por que, mãe, que eu vou ter vergonha de agora contar a minha história, de contar o que Jesus fez na minha vida? E um ano depois, eu estava naquele lugar e minha filha estava na plateia ainda, porque um dia ela vai estar num púlpito como esse, contando a história dela. Ela mesma vai contar. Amém? Em 2018, a Mona tinha 14 anos. O melhor amigo dela se jogou do 14º andar. Eu tenho pessoas aqui que estavam comigo. E a minha filha, ela... Na verdade, esse episódio ativou um gatilho dentro dela e ela trouxe, ela colocou para fora muitas emoções que estavam dentro dela, que eclodiu, na verdade. E ela entrou numa depressão profunda. Ela não teve episódios depressivos, ela entrou numa depressão profunda. Eu passei a achar cartas na minha casa. Ela começou a questionar a vida dela, o propósito dela. Era o melhor amigo dela. E eu não sei se vocês sabem, um suicídio, ele na verdade, ele atinge até 60 pessoas, emocionalmente, pessoas próximas da pessoa. Ela não acaba, a vida não acaba só com aquela pessoa que foi vítima, mas com muitas pessoas, e a minha filha ficou extremamente abalada. Então, ela começou a escrever cartas, se despedindo. Um dia eu estava na minha casa, tinha televisão, e uma amiga querida, a Carol não está aqui porque ela está lá no Paraná, mas com certeza ela está assistindo.
ela ligou para mim e disse assim, Aline, cadê a Moana? Cadê ela? Eu falei, filha, amiga, ela está aqui, fica tranquila. Ela, vai atrás dela, vai atrás dela. Quando eu achei minha filha, ela estava completamente ensanguentada. Ela estava querendo cortar os pulsos. Começou a batalha. Procurei tratamento terapêutico, psiquiatra. E eu lembro claramente que a médica falou para mim o seguinte, ela falou assim, Aline, você sabe que nessa idade que ela está, suicídio é a segunda maior causa principal de mortes entre jovens, entre adolescentes, de 14 a 24 anos. Aí eu falei assim, doutora, eu não estou subestimando a sua estatística, doutora, eu vou tomar todas as medidas possíveis. Mas a minha filha, ela não fará parte dessa estatística. Ela tem uma mãe, ela tem um exército que está aqui presente, boa parte desse exército, que vai fazer vigília pela vida dela e ela não vai virar essa estatística. Logo depois, ela passou por uma série de outras coisas e eu tive que tomar uma drástica decisão nesse período de 2018. Eu tive que internar minha filha numa clínica. Eu tive que interná-la para salvá-la dela mesma. Ela queria morrer. Na nossa casa, a nossa dinâmica familiar tinha toda modificada. Não tinha mais chave na porta, não tinha cinto, não tinha facas, não tinha aparelho de barbear, meu marido, comprimidos, não tinha mais, porque a gente já tinha várias vezes ido para hospitais para fazer lavagem gástrica nela, porque ela tomava remédio. Eu não sei se vocês sabem, utilizam carvão, então eu chegava na emergência do hospital, por favor, carvão ligeiro. Quantas vezes eu estava no carro e às vezes não deixando apagar. Filha, não faz isso comigo. Não apaga. E aí a gente teve que interná-la. A internação é a última das opções, é o último caso. Internação é algo assim, que a gente não deve pensar, porque é algo terrível. Mas foi uma orientação médica, na verdade foi da equipe multidisciplinar. Ela precisava da internação para equilibrar as medicações dentro dela. Enfim, nessa parte técnica, eu não sou a pessoa adequada, porque eu não sou médica. Mas ela precisava da internação para isso. Ela passou 15 dias numa clínica, eu estava despedaçada, porque você internar um filho involuntário é algo terrível. Você vê 2, 3 seguranças levando a sua filha, ela gritando, dizendo, mãe, não faz isso comigo. É algo terrível. Mas eu tive que tomar essa decisão para salvá-la dela mesma. Depois da saída da clínica, eu lembro que as amigas do colégio, 7 de setembro, boa parte, elas faziam meio que uma vigília. Elas dormiam comigo, uma parte dormia. E depois de um tempo, ela até ficou melhor, mas aí eu não sei vocês, mas eu lembro que antes da epidemia do Covid-19, essa questão de saúde mental não era tão atual como agora. As pessoas subestimavam, achavam que era exagero procurar ajuda médica. Achava que psiquiatra era coisa de doido, terapia. Então, eu não tive apoio do outro lado. Eu não tive apoio, infelizmente, da parte paterna da minha filha. Então, ela já tinha vindo de uma infância bem conturbada. Ela passou por uma separação, um divórcio litigioso. Então, por isso que eu digo, o gatilho, a morte do amigo foi um gatilho. Então, ela começou a trazer muita coisa para fora, uma carência. E ela começou a buscar o pai. E eu lembro que ela começou a ficar na dúvida.
Ela era grudada comigo. A minha filha, por onde quer que eu ia, ela ia comigo. E ele falou assim, essa questão de medicamento é exagero, ela não precisa disso. Ela não precisa disso. E daí ela entrou num mundo bem diferente. Ela começou a usar maconha, só que a questão não era do tipo, a maconha é de boa em si, mas não era a questão disso, porque né, falaram para mim, é de boa e tal. Eu disse, não é bem assim, meu povo. Não é assim. Só que ela já estava com a mente completamente diferente. Então, ela passou a usar maconha e, na busca da maconha, ela começou a mudar totalmente as suas amizades. Eu não conhecia mais seus amigos. A minha filha, para vocês terem noção, para ela poder sair, eu tinha que conhecer os pais, eu monitorava as redes sociais dela. E pai, mãe, você que está aqui, está me ouvindo, monitore mesmo. Seja a mãe chata. Olhe quem seus filhos estão andando. Só que eu não tive esse apoio. Então, a minha filha começou a andar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca, nunca. Então, da maconha, ela começou a se envolver com outras coisas. E, dentre essas coisas, ela começou a conviver com traficantes. Ela não era mais a mesma. Ela chegava em casa sempre com olhos tristes. Ela não queria mais estudar. Ela sempre estava com o olho vermelho. E ela não era mais aquela filha carinhosa, cheia de respeito, honra. Antes a minha casa era eu chamava meu céu na terra. A minha casa passou a ser um campo de batalha. Chegando a um ponto que, com 18 anos, eu consegui ficar com a minha filha. Com idas e vindas nessa luta toda, em hospitais. Ela largou 3 cursos universitários nessas idas e vindas. E eu falei, filha, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Caiu, levanta. Eu só queria que ela ficasse bem. Só que, conforme ela foi se aprofundando nesse mundo tão sombrio, ela sofreu violência doméstica. Teve um dia que ela chegou na minha casa toda machucada, toda roxa. Aquela minha menina, a minha princesa, estava toda roxa. E não foi só uma vez. Ela levou surra de polícia, porque foi pegue com droga. Foram inúmeras coisas que ela, se eu for contar aqui, não vai dar. Eu estou tentando extrair o mínimo de coisas para poder falar um pouco da minha história. Chegou um ponto que ela não podia mais entrar na minha casa. Eu tive que tomar essa decisão porque as coisas começaram a sumir. E um namorado que ela teve ameaçou de morte o jardineiro do meu prédio, que cuidava da praça. Então, os vizinhos começaram a reclamar, com razão. Mas não só isso. O meu marido, que é pai dela, também, porque cuidou, que levou para médico, que acompanhou desde pequena. O pai dela estava com síndrome do pânico. Ele acordava no meio da noite, achando que ia morrer. Ele temia pela nossa vida. A gente não sabia o que... A gente vivia aterrorizados, assim. Isso foram anos. Anos quando eu achava que ia melhorar, quando eu achava que ela ia retomar a vida dela. Muitas vezes ela chegava em casa, gente, com a roupa do corpo.
Ela estava com roupa do corpo e eu, filha, vamos, comprava roupa nova. Só que depois ela, como até na Bíblia fala, né, como um cão volta ao seu vômito, ela voltava para o mesmo lugar que ela havia deixado. Ela estava viciada naquele mundo sujo e sombrio. Ela estava buscando lá fora alguma coisa, em colos, coisa que provavelmente lá atrás ela não teve. Ela não tinha uma autoestima elevada, ela não se amava. Ela não se amava de jeito nenhum. Na verdade, ela estava querendo sanar a vida dela, enfim, ela estava querendo acabar com aquilo. Com os cortes, com as medicações, com as tentativas de se jogar do prédio. Eu já tirei minha filha de janelas. Nesse tempo, não só o meu marido adoeceu, eu também fiquei doente. Quem não? Seria hipocrisia da minha parte dizer que eu era Mulher Maravilha. Mentira. Eu não consegui dar conta do meu trabalho. Eu não conseguia, às vezes, nem dar conta do meu filho mais novo, que inclusive é autista. Só que eu tinha um lugar. Eu não só tinha um lugar, eu tinha um exército. Eu tinha um exército a meu favor. E eu falo para vocês aqui. Nesses momentos de dores, vocês têm que saber a quem recorrer, a quem falar. A gente não dá conta sozinho, meu povo. A gente não consegue. Eu tinha um exército de mulheres, de homens. Um relógio de oração, que até hoje esse relógio existe. Que orava pela minha vida. Que orava pela vida da minha filha, da minha casa. E no momento que uma vez o meu marido chegou no quarto e me pegou em posição fetal. Não sei se vocês sabem, dizem que a posição fetal é quando a pessoa está com uma dor extrema e se espreme. Eu estava com posição fetal. E ele me abraçou, me sacudiu e falou assim: não me deixa. Reage. Você tem a mim, você tem seu filho mais novo. Por favor, não me deixa. Olha para a gente também. E no meio desse relógio, no meio desse exército, Deus foi me fortalecendo. Eu coloquei a máscara do oxigênio, que é tão falada nos aviões, né? E isso é verdade, gente. Se a gente não colocar essa máscara na gente primeiro, a gente não tem como cuidar do outro. Eu estava acabada, eu estava para perder meu emprego, eu não conseguia fazer minhas entregas. Ainda bem que eu tive pessoas maravilhosas na minha vida, que me acolheram, que me seguraram. Mas eu estava realmente derretendo. E nessa busca, nessa entrega, conforme eu falei, eu tinha meu quarto de guerra. E sabe o que eu fiz? No quarto dela, eu pedia para arrumar. Eu falava assim: põe a coxa nova. Eu comprava óleo essencial. Eu colocava o difusor lá com lavanda. E eu colocava no travesseiro da minha filha. E eu falava: você é mais de Jesus do que minha. E a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. E nos momentos que eu estava acabada, sem ter força nem para orar, eu também lembrei que Elias, homem de Deus, ele também teve momentos que ele questionou, teve momentos que ele não aguentou. E Deus mandou um corvo lá levar comida para ele, dar água. Ele precisava dormir. E teve momentos que eu só precisava dormir, para poder me levantar de novo, para me levantar a favor da minha filha. Eu nunca desisti da minha filha. Eu nunca desisti porque ele não desistiu de mim. Ele nunca desistiu dela. Tem um salmo que fala claramente que promete que ele nos guarda em todo e qualquer lugar.
Ele fala que não é só é em todos os lugares, não é só na igreja, não é só no nosso trabalho, em qualquer lugar. Eu tenho certeza que tinha anjos lá. Ela podia estar no inferno, mas tinha anjos lá para resgatá-la daquele lugar. Porque ela pertencia, ela já era a promessa. Desde o meu ventre eu fui batizada com ela na minha barriga. Para quem olhava para ela, realmente ela era improvável. Ela chegava para mim muitas vezes e falava assim: mãe, perde tempo não. Eu não presto. Perde tempo não. Só que uma coisa que eu aprendi também, que a gente não tem que olhar por visão. Até a pastora Thalita falou ontem isso aqui. Não, por vista, perdão. Que está vendo aqui, o mundo está caindo, né? A gente não tem que ficar olhando a circunstância. A gente tem que olhar lá na frente. E eu lembro que no quarto dela, eu tenho isso comigo, eu comecei a desenhar, colocar figuras, assim, ela casando, ela tendo a vida dela profissional, ela tendo filhos, porque ela quando era mais nova, ela dizia: mãe, eu quero casar, eu quero ter meus filhos, eu quero isso para a minha vida. Então, eu comecei a falar assim: eu vejo minha filha assim, eu vejo, Mona, você vai ser essa grande mulher, você vai levar esperança para aqueles que nem acreditam em si mesmo. Então, eu profetizava na vida da minha filha. Eu não sei se vocês conhecem a palavra da mulher cananeia. Essa mulher, ela se humilhou a Jesus. Ela se humilhou, ela chegou para Jesus e pediu para Jesus salvar a vida dela. E Jesus falou assim, eu não sei o que ele estava tentando ensinar para aquela mulher, mas ele falou assim: eu não posso dar o pão para aqueles para quem eu vim. Mas ela falou assim: Jesus, está ali a passagem. Mas Jesus, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se. Ah, perdão. Poderia, por favor, dar a passagem novamente? A passagem da mulher cananeia. Jesus não lhe respondeu palavra. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele falou para essa mulher. E a mulher veio, adorou, de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, Senhor. Essa mãe estava desesperada. Aí ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então aquela mulher, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo dia, naquele instante, a sua filha foi curada. Amém? Eu não tinha mais vergonha. Eu não tinha mais vergonha do meu cenário. Quando amigas falaram: ela está subindo o morro com a pessoa tornozeleira. Eu falei: tudo bem, eu sei. Deus está no controle. Eu já tinha perdido a vergonha, eu só queria ela viva. E foram muitas as vezes que eu subi em morro. Eu subi em morro, tinha que baixar vidro. Eu falava: olha, eu queria só saber que a minha filha está viva. E uma dessas vezes, a minha mãe pediu para ir comigo e falou assim: minha filha, eu preciso vê-la, preciso ver minha neta. E quando ela subiu a escadaria da comunidade que ela estava, ao voltar, a minha mãe estava em pranto e disse assim: minha filha, ela dorme num papelão. O que é isso? Mãe, o filho pródigo também chegou a comer as bolotas de porco. Ele comia lavagem, ele não estava vendo. Mas, mãe, o filho pródigo voltou. O pai estava esperando por ele. E a gente também estava esperando por ela. Amém?
Teve um dia que ela ligou para minha mãe não está aqui hoje, porque ela está cuidando do meu pequeno. E ela chegou assim, vó, ela não tinha mais temor à vida. Ela disse assim, vó, me ajuda. Vó, eu estou aqui numa barricada, eu tô aqui no meio de uma comunidade que as facções invadiram. E eu não tenho como sair. Eu não sei se vocês lembram, em 2023 teve uma rebelião de facções, que os ônibus não podiam passar em determinado lugar. Ela estava no meio desse lugar. E ela disse que estava no meio dos tiroteios. Só que ela disse que sentia alguma coisa diferente estava aguardando a vida dela. Isso era fruto do joelho no chão. Milagres existem. Anjos existem. É real. Eu sou um milagre, minha filha é um milagre. Voltando para esse ano, esse mesmo lugar que eu contei meu testemunho, lá em San Diego, onde ela está morando, onde ela está liderando um grupo de jovens, e hoje ela também está noiva. Quando ela chegava para mim e dizia assim, mãe, eu não sei se eu vou ter alguém que me entenda. Eu não sei se a pessoa vai olhar para o meu passado e vai me condenar. Eu queria que Deus mandasse para mim uma pessoa que tivesse pelo menos passado minimamente por alguma coisa, mãe, parecida comigo, para ele não me olhar com desprezo. E ela conheceu um garoto lá, incrível, que inclusive, junto dela, está liderando uma célula. E nessa viagem desse ano, ele aproveitou a nossa ida para lá e ela foi pedida em casamento, com a nossa bênção, minha e do meu marido. Para a glória de Deus. O que eu estou querendo falar para vocês é que não se trata só da dor. A dor, muitas vezes, ela pode até nos paralisar, certo? Mas a dor, ela pode nos engrandecer. Nos engrandecer não por nós, porque primeiro ela nos humilha, ela nos pisa, mas nós nunca somos os mesmos. É que nem o ouro. O ouro, ele passa pelo fogo, porque o fogo, ele retira as impurezas. E depois disso, ele se torna refinado. Assim como a azeitona, ela é prensada. E na prensa dela, se extrai o melhor, que é o azeite. E eu quero falar para vocês aqui que hoje eu não sou mais a mesma. E agora eu entendo, porque muitas vezes eu estava no quarto dela chorando e falava, Senhor... Eu repeti até a palavra, Senhor, tua palavra diz que os filhos são tua herança, Pai. Oh, Deus, cadê minha filha, Pai? Assim como Jó, eu também questionei. Eu questionei, meu Deus. Senhor, o Senhor está em silêncio. Foram 6 anos de silêncio. De muita dor. A dor, ela tomou conta do meu corpo, ela tomou conta da minha mente, ela tomou conta de mim. Só que depois de tudo isso, realmente ela preencheu todo o meu corpo. Só que eu cresci, eu fui além dela. Amém. Eu queria deixar claro outra coisa extremamente importante. Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa, a ciência já está mostrando aí como que a fé ela pode nos salvar. Então, a gente precisa de ter fé, porque vai ter momento que a nossa mente vai nos enganar, mente. Vai ter momento que o nosso corpo não vai dar conta. Mas, sim, a gente tem que procurar ajuda médica quando necessário, sim. A gente tem que procurar ajuda terapêutica, sim. Mas o mais importante de tudo, a gente nunca deve parar de clamar a presença de Deus. Nunca. Foi isso que me sustentou.
Foi isso que me retirou do chão, como meu marido mesmo me pegou. Totalmente no chão, humilhada. Eu derramei lágrimas, baldes de lágrimas. Mas se não fosse Deus na minha vida, eu não teria suportado. Amém? Então, voltando para aquela noite na Turquia, mais uma vez eu falo. Aquele dia, pastora Rose, saiu virtude. Aquele dia saiu cura. Naquele dia, a minha filha foi tocada. E após a vinda do Brasil, ela voltou para casa. E assim como a luz da aurora, aos pouquinhos Deus foi tratando com a luz da aurora, até ser dia perfeito. E foi quando a gente decidiu lá, mãe, estou pronta. Aqui não é mais meu lugar. Eu quero ir para fora do país, eu quero começar uma nova história, eu não quero mais ficar nessa geografia. Eu quero um novo para a minha vida. E assim, sabe o que é mais incrível? É que por mais que o diabo ele tente colocar na nossa mente que, se perdeu, acabou. Tem uma passagem que diz, ensina seu filho o caminho que ele vai andar, que ele não vai esquecer dele. Então, tudo que eu ensinei para ela, desde criança, estava dentro dela. E hoje, ela é a prova viva disso. Então, não desistam dos seus filhos. Eu passei por dores insuportáveis, que humanamente, eu digo como mãe. Foram dores que eu tenho cicatrizes até hoje, mas as cicatrizes, elas existem para contar apenas uma história. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês. Que história linda, que Deus abençoe. Eu quero agradecer pela oportunidade e eu me sinto muito honrada de estar nesse púlpito, conforme eu falei que muitas vezes eu estava naquele chão ajoelhado e muitas vezes a bispa estava tocando em mim e não foi à toa. Eu já vi esse momento. Amém. Muito obrigada, bispa. Muito obrigada. Amém. Que lindo.